Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Espero que vocês estejam bem aí. Estamos indo para os finalmente aí, né, das nossas disciplinas. Espero que seja todo mundo bem em casa, que vocês, seus pais, vocês aí também estão no colégio. Saudade de todo mundo, viu? Mas em breve nos veremos novamente. Bom, estamos com um trabalho em curso. Como vocês sabem, eu acho que vocês já devem estar fazendo, mas eu também quero relembrá-los que o episódio número 1 ele está sem, sem grupo, tá? Que é para resolver a questão da ODS 17 da ONU, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Espero que alguém aí incorpore esse episódio, que algum grupo surja aí para realizá-lo. E eu quero lembrar também que quem não fizer o trabalho vai ficar com nota zero de P1, combinado? Então, por exemplo, P2 tirou 10, P1 vai ser o trabalho que não fez, eu vou zerar. Então, as pessoas que não se juntaram a grupos vão ficar com zero, tá? Vão ficar com zero, infelizmente. E depois, um outro ponto que eu sempre faço em todos esses meus trabalhos, a galera, por exemplo, dei o nome no grupo, mas o grupo falou assim, olha, não fez nada, não fez, eu vou seguir a orientação do grupo, tá? Porque senão não dá, você tem 5 pessoas, 4 vão lá, se arrebentam, fazem um trabalho muito bem feito, ganham uma nota 10, aí não é justo colocar 10 também para uma pessoa que só estava com o nome lá e não ajudou em nada. Então, inclusive, eu deixo vocês à vontade dentro dos grupos para me dizerem se teve algum aluno ou aluna que não colaborou, tá? Sejamos justos aí com todos. Beleza? Qualquer mudança que houver em relação eu mudei de grupo, não tem problema. Vocês só me comuniquem, por favor. Vocês estão com o meu e-mail, vocês podem entrar em contato. Uma outra coisa, Vlad, estou em dúvida quanto ao conteúdo que eu vou trabalhar. Tem meu e-mail, eu já orientei aí vários de vocês. Beleza? Bom, nós vamos aí terminar o conteúdo de Sociologia, Cultura Popular e Folclore, módulos 47 e 48. É um tema que dá continuidade ao que nós já falamos nas últimas aulas, sobre as questões relacionadas à cultura popular, no caso, a cultura popular no Brasil, e a sua relação com a indústria cultural. Beleza? Então, é o seguinte. Vamos dar uma olhada aí na página 51, falando um pouquinho aí sobre mais elementos da cultura brasileira, sempre no nosso Para Debater. Vamos ver a provocação que ele nos faz. Lua de São Jorge é uma canção de Caetano Veloso, que incorpora elementos da crença popular. Segundo essa crença, nas famosas noites de lua cheia, seria possível ver, na superfície lunar, São Jorge matando o dragão com sua espada, o que serviu para dar origem a muitas representações na pintura e na escultura religiosa. Aí, olha só a música, né? Que inclusive eu recomendo que vocês ouçam, porque é muito bonito. Lua de São Jorge, lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão. Lua de São Jorge, cheia, branca, inteira, ó minha bandeira, solta na amplidão. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração, lua de São Jorge, lua maravilha, mãe, irmã e filha de todo esplendor. Lua de São Jorge, brilha nos altares, brilha nos lugares onde estou e vou. Lua de São Jorge, brilha sobre os mares, brilha sobre o meu amor. Lua de São Jorge, lua soberana, nobre porcelana, sobre a seda azul. Lua de São Jorge, lua da alegria, não se vê um dia claro como tu. Lua de São Jorge, serás minha guia no Brasil de norte a sul.
Veja que nós temos aí muitas crenças populares relacionadas à Lua, né? Ao momento da Lua cheia, e que inclusive fazem parte aí de folclores, né? A questão de lobisomem, por exemplo, ou então cortar o cabelo na Lua cheia, tá? Ah, se você engravidar em Lua cheia, a chance é maior, ou então em Lua cheia pode ser menino ou pode ser menina. Você tem aí crendices populares pelo Brasil e pelo mundo, na verdade, né? Então vamos ver aqui, ó. A popularidade de diversos santos no Brasil, como é o caso de São Jorge, está ligada à religiosidade base católica, dominante no país. Tratando desse mesmo tema, leia o seguinte fragmento de Raízes do Brasil, né? O grande Sérgio Buarque de Holanda, o grande sociólogo brasileiro, na qual o historiador brasileiro analisa alguns aspectos culturais do nosso povo. Vamos ver. A popularidade entre nós de uma Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha, resulta muito do caráter intimista que pode adquirir seu culto amável, quase fraterno, se acomoda mal às cerimônias e suprime as distâncias. É o que também aconteceu com o nosso menino Jesus, companheiro de brinquedo das crianças e que faz pensar menos no Jesus dos evangelhos canônicos do que no de certos apócrifos, principalmente as diversas redações do evangelho da infância. Os que assistiram às festas do Senhor Bom Jesus de Pirapora, em São Paulo, conhecem a história do Cristo que desce do altar para sambar com o povo. Tá? Sua opinião, o trecho transcrito de Raiz do Brasil confirma ou nega a visão de mundo em relação à religião sugerida por Lua de São Jorge. Bom, na minha posição, né, e aí vocês fiquem à vontade para debaterem a partir da subjetividade de vocês, mas na minha posição ele confirma a visão, né, porque a gente percebe que, no caso nosso, né, brasileiro, tudo aquilo que está relacionado à natureza, ao cosmos, tem significado religioso. Nós gostamos muito dessas coisas, né? E a própria apostila vai discutir isso daqui a pouco na religiosidade popular. Nós transitamos muito de uma religião para outra. Então, ela foi batizada no católico, frequentou o terreiro do candomblé, ou foi na Umbanda, depois se converteu a alguma religião de matriz protestante, né? Neopentecostal, vamos popularizar aí como evangélicos. Isso faz muito parte da nossa vida, né? O Brasil tem uma religiosidade muito aflorada. Então, essa popularidade do menino Jesus, essas visões muito particulares do próprio Cristo, ela dialoga aí com as visões da Lua de São Jorge, tá? Uma lua aí que também pode proteger aqueles que acreditam em São Jorge. E aí tem um ponto interessante na religiosidade africana, né? Que quando se fala em São Jorge tem um correspondente dentro do candomblé que é o Uru, e que também protege as crianças. Então é interessante você perceber que isso vai se manifestando de uma determinada maneira dentro das religiosidades. Bom, aqui dentro da... Deixa eu me ater ao meu tempo aqui, para não ficar muito longo. Quando a gente fala sobre a cultura popular brasileira, um dos elementos que são muito marcantes dentro dessa cultura popular é o nosso famoso folclore. Tá? O folclore, digamos que é uma das grandes manifestações da cultura popular de um determinado país. Veja que, como nós temos uma cultura muito diversa, uma cultura muito plural, as nossas manifestações culturais são muito ricas, elas são muito diversas. Você pega aí que, se a gente pensar no tamanho continental do nosso país, você visualiza, por exemplo, um folclore regional das regiões sul do Brasil, da região norte, da região nordeste do Brasil. Então, a gente consegue visualizar uma riqueza profunda dos nossos elementos folclóricos. Se você procurar o significado da palavra folclore, ela vem do inglês folk. Você que estuda inglês deve lembrar, né? Folks, né? Uma referência ao povo, a população como um todo. E lore, que é ensinamento. Né? Então, é um ensinamento que vem do povo.
Veja como que as questões de crendices populares também podem fazer parte de um folclore que nos ensinam acerca de muitas coisas. Tá? O folclore surgiu lá na Inglaterra para fazer uma referência à literatura popular. Então, quando a gente fala do folclore na Inglaterra, eles estavam se referindo à literatura que era proveniente do povo e que era oposta à literatura clássica, tá? Erudita. Então, você deve lembrar, né? Cultura erudita proveniente das academias, tá? Enquanto que esse folclore era produzido por quem? Era produzido pelo povo, tá? Só que hoje a gente tem que pensar nele não só como uma questão de literatura, mas uma questão de representação cultural como um todo. Eu me lembro de quando eu era criança, que uma das grandes referências do folclore brasileiro se fazia por meio do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A literatura do Monteiro Lobato, ela colaborou muito para isso. Só que a gente tem que lembrar também que, na visão do Monteiro Lobato, existem muitas representações preconceituosas racistas dentro da leitura do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá? Não vou entrar nesse mérito agora. Um ponto que a gente vai perceber é que muitos elementos do folclore, por exemplo, britânico, na verdade anglo-saxão, vamos dizer assim, para ser mais preciso, se fazem presentes no Brasil hoje. Tá? A gente pode pensar, por exemplo, no dia de São Patrício, que é muito lembrado em escolas de inglês, ou em pubs, inclusive aqui na nossa cidade, que é proveniente de uma cultura celta, tá? Irlandesa. Então, isso faz parte do processo de globalização. Tá? Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é, será que isso aqui também vai para lá? Interrogação. Essa é uma questão interessante. O próprio Halloween tem elementos de folclore da cultura anglo-saxã e norte-americana. Então, vejamos. Quando a gente vai procurar no dicionário, né, elementos aí do folclore, já pensando em algo brasileiro, o nosso dicionário, o WAIS, ele vai dizer que o folclore é um conjunto de costumes, lendas, provérbios, manifestações artísticas em geral, preservado por meio da tradição oral por um povo ou grupo populacional. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui no interior do estado de São Paulo você tem uma tradição que foi passada de geração por geração e que isso pode constituir um folclore da região. Pode ser, por exemplo, uma receita de uma comida, tá? Pode ser um ditado popular, pode ser uma canção de ninar, por exemplo. E isso é sempre muito preservado pela oralidade. E aí a gente vê um ponto interessante, porque as culturas nativas, os povos originários, os povos da floresta, aqui no Brasil, né, chamados de indígenas, eles tinham uma cultura oralizada muito forte, assim como os povos que vieram da África para cá. Então a gente começa a perceber que muitas dessas lendas, elas estão enraizadas dentro das próprias culturas nativas ou culturas diaspóricas, quer dizer, as culturas dos povos africanos que vieram para cá. Por exemplo, né, olha só, a Iara, o Curupira, o Boitatá, Cuca, Vitória Régia, elas são inerentes às culturas dos povos nativos. Tá? A figura do Saci Pererê, ou então do Menino do Pastoreio, ou do Negrinho, então, também conhecido como Negrinho do Pastoreio, estão relacionados ao próprio contexto da escravidão. Tá? Então, vejam como que são tradições que vêm de séculos e se manifestam até hoje dentro do Brasil, só que eu tenho que fazer uma ponderação. Se manifestam principalmente em quais regiões? Em regiões que conseguem preservar essa memória cultural. E aí vem o grande ponto, que vem a discussão, que em muitas oportunidades essa cultura passa a ser substituída por um outro folclore transformado em indústria cultural. O que às vezes me deixa meio muito provocado é a gente conhecer mais do folclore dos outros do que do nosso próprio folclore. E aí a gente pensa na questão de identidade nacional. Será que essa identidade nacional é uma identidade nacional
que ela vai sendo fortalecida ou ela vai sendo enfraquecida pelo processo de globalização e de indústria cultural? Tá? Será que o tempo vai passando? Será que as gerações elas vão mantendo essas narrativas populares, essas lendas, né, esses pratos típicos, as danças, as festas, os rituais? Será que eles vão sendo mantidos em meio a uma padronização cultural? Esse é um desafio. E eu já disse e vou repetir o que eu falei em outro momento. Não há problema algum em curtir festas de outros países. Por favor, não é isso que o professor está querendo dizer. O ponto é, eu não posso perder, eu posso curtir as outras festas, o folclore de outros locais, mas eu não posso perder de vista o que é a minha identidade. Tá? Fala-se tanto aí hoje em nacionalismo no Brasil, né? A gente ouve falando dentro das questões políticas, mas será que essas tradições elas são valorizadas? Será que existem políticas de valorização dessas tradições? Será que dentro das escolas, principalmente nos anos iniciais, isso é incentivado? Ou essas nossas tradições que remetem a povos formadores do Brasil vêm perdendo espaço, por exemplo, para uma cultura estrangeira? Acho que é essa a discussão que a gente tem que fazer. Tá? E olha que interessante. Como nós representamos um país aí de dimensões continentais, a gente tem o nosso folclore sendo transformado em um elemento de exportação. Tá? Então, é óbvio que dentro de uma economia capitalista como essa que nós vivemos, globalizada, elementos da nossa cultura popular, como a feijoada, a festa de São João, tá? Festa do milho aqui na nossa região, que é muito tradicional, elas acabam sendo comercializadas, não é mesmo? Porque elas se tornam mercadorias, elas se tornam mercadorias extremamente lucrativas. E não só essas mercadorias se tornam atrativas, como elas também se tornam grandes elementos do turismo. E aí vem um ponto legal para a gente pensar. Que é qual? Bom, número um, eu posso gerar emprego para toda essa turma, para essa galera que sobrevive disso. Eu vou empregar e vou gerar fonte de renda a partir de elementos culturais. Isso é excelente, isso é inquestionável. Tá? Só que, por outro, a gente pode ter uma força contrária, que é qual? Você perdendo as raízes e as identidades desses grupos e dessas manifestações culturais a partir do momento que elas se tornam industrializáveis. Tá? Então, eu vou industrializar a produção do milho. Então, os alimentos que são produzidos a partir do milho, na famosa festa de Jaci, que são feitas pelas mãos das mães, das tias, das avós, por gerações, uma receita tradicional, aquilo deixa de ser feito dessa maneira e se torna um processo industrializado. Então, quer dizer que eu vou deixar de comer esse milho, digamos assim, no seu gosto mais palpável e mais tradicional, e vou passar a comer esse milho enlatado, por exemplo. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É você transformar isso em um produto industrializado que vai perdendo as suas raízes e as suas origens. Esse é o grande ponto. Um filósofo, o Carlos Nelson Coutinho, ele diz o seguinte a respeito. Ó, esse processo de monopolização da indústria cultural gerou uma forte expansão quantitativa dos chamados bens culturais, o que, antes de mais nada, serviu para ocultar o fenômeno do vazio cultural, que é, obviamente, um fenômeno de natureza qualitativa. Além disso, seria ocioso lembrar o fato de que a generalização da lógica capitalista e monopolista no plano da cultura promove um espontâneo privilegiamento do valor de troca sobre o valor de uso dos objetos culturais, o que abre caminho para a criação e difusão de uma pseudocultura de massas que, transmitindo valores alienados, serve como instrumento de manipulação das consciências a serviço da reprodução do existente. Traduzindo, você vai perdendo essas manifestações originais e elas vão sendo padronizadas, vão sendo massificadas a serviço de uma economia. É isso que ele está dizendo.
Na continuidade da aula, a gente vai visualizar isso dentro do carnaval, que é uma das grandes manifestações da nossa cultura popular. Tá bom? Fica por aí que a gente já continua na sequência. Valeu? Até já!